A murmuração é um ato covarde, cuja palavra que o nomina denuncia, sussurrar, dizer queixa em tom baixo, em discurso semi-articulado por descontentamento ou desacordo. Para além da covardia, é espantoso reconhecer que o murmurador se assemelha a Satanás quando acredita que Deus está errado e, se estivesse no lugar dele, faria diferente e melhor. Paz, eu sou o pastor Wellington Salles e é um grandíssimo prazer estar novamente aqui para que juntos possamos fazer algumas reflexões a respeito da próxima lição, que tem como título O Perigo da Murmuração. Antes de darmos continuidade às nossas considerações a respeito desta lição, eu gostaria de te pedir gentilmente que se inscreva no canal, curta, compartilhe. Fazendo isso, que é muito simples, você me dará a oportunidade de, para outras vezes, continuar fazendo trabalho como esse. Tendo dito isso, vamos fazer algumas observações a respeito, primeiramente, da nossa introdução. E nela nós observamos, em primeiro lugar, o seguinte, que na caminhada cristã há obras do diabo, mas também há obras maléficas produzidas por nós mesmos. Essas obras más, que nós somos os autores, são chamadas pela linguagem paulina, por assim dizer, de obras da carne. São obras, logicamente, que não resultam da vontade de Deus e, portanto, não são benéficas tanto no propósito em relação a Deus, portanto, não glorificam a Deus e não nos edificam, causam atrapalhos na nossa jornada cristã. É bem verdade que, de um lado, nós temos essa predisposição essencial de Satanás de produzir obras que nos atrapalhem na jornada cristã, mas é verdade que também, por nossa natureza velha, nós precisamos estar alertas, porque há um grande potencial de nós mesmos produzirmos também obras que não sejam essencialmente boas, não glorifiquem a Deus. Em segundo lugar, cabe que, a respeito da nossa introdução, nós façamos a seguinte consideração: murmuração é o pecado potencialmente fatal. Por que a murmuração é um pecado potencialmente fatal? Além do testemunho dos israelitas que foram enterrados, sepultados no deserto, e a única explicação para esse juízo de Deus foi o ato da murmuração, nós também lembramos que o alvo primordial, como veremos em outras oportunidades nessa lição, da murmuração, do murmurador, é o próprio Deus. É um descontentamento para além das obras de Deus, é um descontentamento a respeito, inclusive, daquilo que Deus é. Então, em vista dessas consequências do ato da murmuração, se considera que a murmuração é um pecado potencialmente fatal. E, em terceiro lugar, nós reconhecemos também, a respeito da nossa introdução, especificamente, lógico, relacionada ao ato da murmuração, é que ela é um resultado de um processo que começa com a incredulidade. Ninguém torna-se, dá-se ao exercício da murmuração do dia para a noite, num estalar de dedos. Ninguém, do dia para a noite, da água para o vinho, passa da nobreza da adoração para a vileza da murmuração. Muito pelo contrário, compreende-se que, para chegar nesse ponto da murmuração, tem-se um processo iniciado pela incredulidade, que passa por uma série de convicções, de perspectivas antibíblicas, distantes de Deus, a respeito de uma série de acontecimentos da vida, quase sempre
acontecimentos não muito bem-vindos, acontecimentos que não são planejados, acontecimentos que não fazem parte daquilo que sonhamos, acontecimentos que causam prejuízo, acontecimentos que de alguma maneira não fazem parte do planejamento das nossas vidas. A perspectiva com a qual nós lidamos com esses acontecimentos, ela, se mal orientada pelas Escrituras, pode fazer parte desse processo que culmina com a atitude e com o comportamento murmurador. Os que praticam o pecado da murmuração estão claramente declarando a falta de confiança em Deus e no seu controle, inclusive nos seus planos para as nossas vidas. Agir dessa maneira é como se alguém estivesse dizendo que ele não está sabendo fazer as coisas corretamente. Tendo feito estas considerações introdutórias, vamos ao nosso primeiro ponto, a murmuração na Bíblia. Sem dúvida alguma, se nós não tivéssemos o registro bíblico, talvez este comportamento reconhecido por murmuração não seria tão famoso, ou pelo menos não seria nominado assim. E isso eu quero dizer para concluirmos que a Bíblia testemunha de vários atos marcados pela murmuração. E ao lado disso, nós precisamos considerar quais são os alvos da murmuração nesses relatos bíblicos. Como eu já disse anteriormente, em primeiro lugar, geralmente o principal alvo da murmuração é Deus. Deus é geralmente o objeto da murmuração que é mencionada nas Escrituras. Por exemplo, em Êxodo 15, 17 e em Números 14, versículo 16 até o 17, os israelitas descontentes murmuraram contra Deus enquanto atravessavam o deserto. Eles, sem dúvida, também murmuraram contra Moisés e Arão, mas Deus considerou essas murmurações contra seus servos como sendo, na realidade, contra ele próprio. Inclusive, numa dessas ocorrências em que alguém corajosamente se dá ao serviço da murmuração, do descontentamento quanto ao fato de Deus ter escolhido Moisés para falar com ele e não falar de maneira pública à congregação, a palavra de Deus diz que Deus ouviu a murmuração destes que se opuseram à liderança de Moisés. Então, para todos os efeitos, por mais que a murmuração seja direcionada a alguns líderes, na verdade, ela atinge Deus, partindo, logicamente, da perspectiva de que é Deus quem vocaciona, é Deus quem chama, é Deus quem dá o dom e é Deus que coloca o líder no lugar em que ele está. Portanto, um descontentamento contra uma liderança espiritual pode atingir o próprio Deus. E, logicamente, os alvos da murmuração também podem ser observados como aqueles a quem Deus escolheu. Na verdade, a murmuração direcionada a quem Deus escolheu é diferente do que o murmurador possa imaginar, não alcança, não faz como alvo apenas homens ou mulheres, mas o próprio Deus. Sobre a murmuração, além da gente fazer menção a respeito de quem, por assim dizer, ela faz como alvo, eu acho necessário nós fazermos assim, de maneira panorâmica, a consideração de alguns aspectos gerais. Primeiro, murmuração é essencialmente pecaminosa. Segundo, a Bíblia adverte severamente contra este mal. Terceiro, há 4 passagens bíblicas específicas sobre o tema, a saber, Êxodo 16, versículo 2 até o versículo de número 8, que trata da murmuração a respeito do alimento no deserto.
Números 14, versículo 26 até o versículo 29, que aqui nós somos informados a respeito do juízo de Deus sobre os murmuradores, e no Novo Testamento, 1 aos Coríntios, capítulo 10, versículo 10, que acaba por ser, em vista do exemplo que o apóstolo Paulo apresenta de Israel e o fim que essa geração murmuradora de Israel teve, orienta contra a murmuração do povo de Deus nessa jornada. A perspectiva que Paulo apresenta ali, a orientação, entre outras coisas, contra a murmuração é exatamente essa. A perspectiva do caminho, a perspectiva de uma jornada, a perspectiva de um processo que conduza o crente até o lugar a que Deus deseja que ele chegue. E em quarto lugar, Filipenses capítulo 2, versículo 14 e 15 também é uma orientação contra a murmuração. São 4 passagens específicas, mas nós temos uma série de passagens em que a palavra murmuração não está lá, em que o ato de murmurar não é nominado assim, mas está lá. Então, por inferência, nós imaginamos, classificamos alguns outros atos registrados nas Escrituras como murmuração. Os mais específicos são esses. Tendo dito isso, vamos ao nosso primeiro subponto. O que é murmurar? E quando nós pensamos na tentativa de definir o que é murmurar, nós pensamos que isso está ligado ao que se sente e especialmente o que se expressa como resultado disso. E aí nós vamos às palavras no hebraico e no grego, que na verdade, elas não têm muita diferença, porque se imagina que no grego se tinha a disponibilidade do tradutor uma palavra que traduzia praticamente a mesma ideia da palavra utilizada no hebraico. A palavra no hebraico é lim, resmungar, reclamar, murmurar. A palavra no grego para traduzir lim é goguzo ou gongusso, que é, e aí preste atenção para essa informação, uma palavra onomatopaica. O que é isso? É que ela representa o significado pelo seu próprio som. Aí vem murmurar, resmungar, queixar-se, dizer algo em tom baixo. Perceba que a articulação da minha boca, dos meus lábios, o toque repetido dos lábios inferiores com os superiores, quando eu verbalizo a palavra murmurar, ela lembra exatamente esse movimento baixinho da palavra calada, sem que ninguém escute, aquela tentativa de esconder em que alguém diz assim, olha, eu não ouvi direito, eu só vi ele mexendo a boca bem baixinho. A palavra murmurar, ela tenta repetir esse, entre aspas, som do resmungo, da queixa, quase que inaudível. E a palavra grega gonguzo, ela inclusive explica a palavra gongo, que não é o famoso bicho do coco babaçu, mas é um instrumento oriental que é caracterizado por uma grande circunferência de metal que fica pendurada em umas artes em que alguém com um pedaço de madeira, assim, uma baqueta gigante, acerta ali o meio, e o barulho do gongo é um barulho um tanto surdo, fechado, não é um barulho aberto. Então, perceba que a palavra do Antigo e a palavra no Novo Testamento, portanto, hebraico e grego, elas produzem o mesmo significado, mas o grego ele traz essa ideia mais ampla a respeito do som, porque gogusso é uma palavra que na pronúncia ela tenta explicar o sentido, um tom baixo, um murmúrio
baixo. Portanto, o que é murmurar? É resmungar, reclamar, murmurar, para todo mundo ouvir, não baixinho, escondido, no grupo do WhatsApp, sem ninguém perceber, falando para o amigo, mandando lá a imagem, mandando lá o áudio de visualização única para ninguém perceber, baixinho, só aqui para nós dois, não conta para ninguém. Essa é a murmuração. Segundo subponto, o comportamento do murmurador. E aí a gente precisa observar a presença dos murmuradores e seus respectivos comportamentos no Antigo e no Novo Testamento. No Antigo, no ambiente do deserto, eles são bem mais vistos, bem mais claramente apresentados, e especialmente no Novo Testamento, no ambiente ali dessa nova comunidade, que seria a igreja primitiva, com o famoso caso da murmuração por conta da ausência de assistência para as viúvas dos gregos convertidos ao judaísmo, portanto, gregos prosélitos. Quando nós falamos do comportamento do murmurador, nós precisamos observar que o comportamento do murmurador tem um potencial divisor gigantesco. E aí nós utilizamos esse exemplo do que sucedeu lá na igreja primitiva, que foi necessário uma reunião para a tomada de decisões, porque a igreja sofre essa primeira possibilidade gravíssima de passar por uma divisão. E na prática nós consideramos que a murmuração divide porque, de um lado, tem-se aqueles que são contra a murmuração e o murmurador, e de outro lado tem aqueles que são a favor, estão do lado do murmurador. Desse ponto de vista geral, eu diria assim, apenas nós já temos uma divisão claríssima. E, por fim, a respeito do comportamento do murmurador, nós chamamos a atenção para o fato de que o comportamento dele é inconveniente. O murmurador perde a capacidade de considerar, de observar, de analisar previamente se o seu comportamento é conveniente, é aceitável, se ele deve falar, se ele não deve falar. Ou seja, o murmurador é uma pessoa chata, não bem recebida. Não porque ele é desprezível, porque ele se faz desprezível. As atitudes e ações dos que murmuram são a manifestação de um temperamento inconveniente correspondente. E aí, um dos exemplos de murmuração que manifesta o comportamento inconveniente do murmurador é o exemplo da parábola dos empregados, que se reclamaram porque o patrão estava sendo generoso com quem ele havia contratado por último. Perceba a grandeza da inconveniência desses trabalhadores, se comportando como se fossem donos da lavoura, se comportando como se fossem os contratadores dos trabalhadores, se comportando como se fossem donos do dinheiro. Uma total e burra inconveniência, o que fica extremamente facilmente relatado na parábola desses trabalhadores. E Cristo disse, no final das contas, a vinha é minha, eu contrato quem eu quiser e eu sou generoso com quem eu quiser. Mas, para além desse exemplo de inconveniência do comportamento do murmurador no Novo Testamento, nós temos a inconveniência de Miriam e Arão contra Moisés. Deus só fala com Moisés, está errado isso daí. E a inconveniência de Corá, Datã e Abirão. A igreja, a congregação toda é santa, Israel toda é santo, porque Deus fala só com Moisés. Uma inconveniência sem limites. E em terceiro lugar, terceiro subponto, o crente murmurador. E sobre o crente murmurador, nós percebemos algumas possibilidades que faz com que um crente se torne um murmurador, porque, como nós sabemos, ninguém é murmurador do dia para a noite, ele vai se tornando murmurador. Primeiro, a ausência da fé,
no governo de Deus em todas as coisas, a indisciplina quanto às virtudes do Espírito, a transformação em um instrumento maligno e a ineficácia do testemunho. Por fim, o comportamento do murmurador torna o testemunho cristão ineficaz, porque da boca do murmurador não vai sair nada bom. É até difícil você conversar com um murmurador, é até perigoso conversar com um murmurador, porque o que sai da boca de um murmurador tem um potencial venenoso inimaginável. Então você pode, inclusive, ser afetado ao ter contato, dialogar, conversar, passar um tempo junto com um murmurador. Ele não acredita que Deus está no governo, ele não se deixa conduzir pelas virtudes do Espírito, que inclusive se manifestam naquilo que nós falamos. Ele se torna um instrumento maligno, posto que reclama das obras de Deus e causa prejuízos ao povo de Deus. E, logicamente, alguém que é um instrumento maligno não pode produzir um testemunho positivo. É impossível que dos lábios do murmurador não saiam palavras negativas, depreciadoras, sujas, atacando líderes, esposas e esposos, membros, enfim, todos. O murmurador, ele apenas elogia falsamente. A verdade do murmurador está em combinação com a missão mentirosa, com a missão depreciativa, com a missão do ataque, com a missão da mentira. Inclusive, eu ouso reconhecer que é difícil que nós tenhamos um verdadeiro caráter cristão ao lado de um caráter murmurador. Eu acho que é uma ou outra coisa. As duas coisas não dá. Segundo ponto, murmuração, impedimento da primeira geração à terra prometida. É espantoso como dos tristes gemidos e súplicas quais Deus ouviu no cativeiro egípcio, Israel se ocupou da murmuração, o que também Deus ouviu. Nós começamos Êxodo sendo informados do som, do barulho que sobe a Deus produzido pelo povo que estava numa situação extremamente degradante. O que é que Deus ouve? O gemido, a súplica, a invocação pelo seu poder livrador. Mas esse mesmo povo que começa suplicando é o povo que é enterrado no deserto porque, de maneira muito baixinha, covardemente, murmurou, o que também Deus ouviu. Deus que ouve oração é o mesmo Deus que ouve murmuração. O Deus que ouve oração e livra é o Deus que ouve murmuração e entra com ação julgadora. Primeiro subponto, a murmuração contra os líderes escolhidos por Deus. A gente lembra que os líderes também são alvos da murmuração. Tornou-se uma prática comum da geração de murmuradores se levantar contra a liderança do Senhor, e isso não é nenhuma novidade. Os casos mais emblemáticos de murmuração envolvem a insatisfação pela direção, no caso de Moisés: você trouxe a gente aqui para matar, você está levando a gente para a morte, era melhor ter deixado lá. E a insatisfação pela posição, Moisés foi colocado como liderança, portanto Deus tem contato direto com Moisés, então essa posição, em primeiro lugar, insatisfaz Miriam e Arão, e insatisfaz também Corá, Datã e Abirão. Miriam e Arão foram julgados por Deus, Datã, Corá e Abirão foram engolidos literalmente pela terra. Então, o murmurador, quando se volta contra a direção estabelecida por Deus por meio do líder, quando se volta com a insatisfação pela posição que Deus estabeleceu para o líder, ele tem um final triste. Segundo, a murmuração contra Deus. Como já visto, Deus, na grande maioria das vezes, é o alvo da murmuração, mesmo que ela seja direcionada a líderes humanos. E é bom lembrar que Deus está atento ao que sai dos nossos lábios.
Assim como ele ouve oração e adoração, ele também ouve murmuração. Eu não me esqueço de que nos dois casos de murmuração contra Moisés, murmuração de Arão e Miriam, murmuração de Datã, Corá e Abirão, o texto é claro em dizer: Deus ouviu. E esse ouvir de Deus é fatal, perigosíssimo contra a existência, a estabilidade, a segurança do murmurador. E nós somos lembrados que, em terceiro lugar, é perigoso murmurar. Por quê? Revela um caráter incrédulo, revela um caráter ingrato, revela um caráter prepotente e estabelece um destino fatal. Quando eu murmuro, eu não creio que Deus está no governo, está fazendo a coisa correta. Quando eu murmuro, eu esqueço daquilo que Deus fez por mim. Quando eu murmuro, no fundo, eu estou dizendo, se eu estivesse no lugar de Deus, eu faria diferente. Revela um caráter prepotente, satânico, luciferiano. E quando eu murmuro, eu estabeleço para mim mesmo um destino fatal. Eu não vou chegar onde Deus quer que eu chegue. Eu vou morrer no deserto. Terceiro ponto, murmuração, pecado que nos impede de entrar na Canaã celestial. Está plenamente provado nos acontecimentos envolvendo Israel que Deus não aceita ou tolera o pecado da murmuração. Esse ato é por demais perigoso e contagiante. Talvez seja esse o grande poder maligno da murmuração, poder de contágio. Gera um espírito negativista, sem fé, sem amor, sem consideração, sem obediência, sem reconhecimento, sem gratidão. Geralmente, o poder contagiante da murmuração se observa quando o murmurador dialoga baixinho, escondido, com algumas pessoas, e com quem ele dialoga, a pessoa diz assim: olha, eu não tinha parado para pensar por essa ótica, eu até que concordo com você. O murmurador já fez mais uma vítima. Olha, eu sempre pensei nisso, mas nunca tive coragem para falar. Mas agora, o senhor falando, eu concordo com o senhor. Pronto, a murmuração fez outra vítima. E o murmurador, ele se transveste, né? Ele se esconde por trás dos trajes do sincero, por trás dos trajes do homem ou da mulher que quer as coisas corretas. Ele se traja por trás do homem e da mulher que é verdadeiro, que não esconde nada de ninguém. O murmurador se apresenta como alguém extremamente virtuoso. Mas a verdade, senhoras e senhores, é que o murmurador, ele não se esconde. Uma hora ele não consegue mais se travestir de nada, se esconder atrás de nenhuma capa. Vamos lá ao nosso primeiro subponto do terceiro, o fim dos israelitas murmuradores. Você já sabe, eles não entraram na terra de Canaã. Isso desperta a consideração do seguinte fato: sim, o deserto de Deus não é para nos matar ou para te matar, a menos que você mesmo cave sua própria cova com a murmuração. Deserto de crente não é para matar crente. Concordo. Depende de você. Se você escolher a murmuração, o deserto vai te engolir. O deserto vai te matar. O deserto vai ser o local da tua sepultura. Então passe pelo deserto reconhecendo que o Senhor está no controle da situação. Atravesse o deserto vivendo daquilo que o Senhor te proporcionar. Atravesse o deserto confiando na direção de Deus, na direção daqueles a quem Deus colocou como liderança sobre você. O deserto vai tentar te matar, mas não vai te matar e você vai chegar onde Deus quer que você chegue. Mas murmuração não é o caminho.
Segundo subponto, destino dos murmuradores. Morte duas vezes eu chamo. Porque o murmurador é alguém que está morto, quanto às virtudes, quanto a um caráter cristão, quanto à luz de Deus, quanto a ser sal e luz do mundo. É alguém que está morto. É um caráter cristão ineficaz. E ele está morto duas vezes porque ele se encaminha velozmente para a morte, como foi o destino dos murmuradores do deserto, enquanto estavam em caminho para Canaã. O murmurador é um morto, inspirando outros mortos e preparando-se para a morte. Repito, o murmurador é um morto, inspirando outros mortos e preparando-se para a morte. E em terceiro e último lugar, os males da murmuração. Na vida da igreja local, a murmuração pode trazer desânimo espiritual, contendas comunitárias, rebeldias espirituais e divisões ministeriais. Nós somos, inclusive, testemunhas de uma série de problemas decorrentes da murmuração no seio da comunidade cristã. Grande divisão é aqueles que concordam com o murmurador e aqueles que discordam do murmurador. Nós já temos aí uma divisão clássica e as subdivisões dessa divisão às vezes são incontáveis. Há também o mal de caráter espiritual. Por exemplo, a murmuração também resulta em mentiras e calúnias. Portanto, o Espírito Santo não habita numa vida que é dominada por esse tipo de obra carnal. O murmurador sempre se vale de uma suposta verdade. O murmurador sempre se vale daquilo que ele ouviu dizer. O murmurador sempre se vale daquilo que alguém lhe disse. O murmurador é um grandíssimo mentiroso com uma suposta missão da verdade. Mas no final das contas, é alguém que se dá ao serviço satânico da mentira, da calúnia, e divide a igreja e traz prejuízos de toda a ordem. Então, senhoras e senhores, prossigamos na jornada cristã adorando a Deus. Como diz a canção, se tudo está difícil, adora o Senhor, mesmo no sacrifício, dá a Ele louvor, e nós vamos caminhando assim. Se tudo está certo, glória a Deus. Se tudo está saindo em desconformidade com o nosso plano, glória a Deus, porque nós não enxergamos um palmo na frente do nosso nariz, mas o nosso Deus está acima do tempo. Passado, presente e futuro é a mesma coisa para Deus e Ele sabe, escute, Ele sabe o que está fazendo. E no final, se você continuar adorando a Deus e confiando no poder dos métodos do Senhor, vai dar certo. Deus abençoe você e toda a sua casa.